E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Chegamos ao mês de maio de 2026 e, junto com ele, chegou a 13ª edição do Maio Amarelo, que nesse ano traz o tema No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E o enxergar aqui é no sentido um pouco mais amplo da palavra, tá? Não é só enxergar de ver, observar, é enxergar de se preocupar, pensar, entender que o trânsito é algo coletivo, não é individual. No trânsito, todos nós precisamos nos preocupar com todos que estão à nossa volta, principalmente os maiores se preocupando com os menores, os mais fortes se preocupando com os mais fracos, se preocupando, cuidando mesmo, tá? Sendo responsável pelo bem-estar. É como na sua casa. Se você tem irmãos, todo pai e mãe acaba falando que o irmão mais velho precisa cuidar do irmão mais novo. O mais forte, cuidar do mais fraco. É assim. No trânsito, a mesma coisa. Vocês já pararam para se perguntar por que da cor amarela? É uma analogia às sinalizações de trânsito de cor amarela, que indicam atenção, indicam sinalizam, né, um perigo ou uma alerta que os motoristas podem enfrentar mais à frente. E por que da cor amarela nas sinalizações de trânsito? É porque é uma cor que se destaca do cenário rural ou urbano. Tá? Dificilmente você vai encontrar alguma coisa na natureza amarela. Então, eles acabaram optando por essa cor para indicar uma alerta, atenção ou cuidado que você precisa ter mais à frente. Eu falo aqui da região metropolitana de São Paulo, onde eu ando praticamente todo dia da semana por estradas e vias locais de algumas cidades aqui da região. E eu gostaria de trazer aqui a minha percepção e a minha observação do meu dia a dia, dos meus momentos onde eu estou no trânsito e de situações que eu acabo presenciando e as minhas atitudes no trânsito também, para ver se vocês concordam, se vocês seguiriam e dizer que não é difícil. Não é difícil, é simples a gente poder ter um pouco mais de gentileza, respeito, educação e paciência no trânsito das nossas cidades. Fique nesse vídeo. Se você concorda ou discorda com algum tema, coloque nos comentários. Compartilhe com seus colegas que precisam perceber que o trânsito é feito de várias pessoas. Fiquem à vontade para se inscrever no meu canal. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. Deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos relacionados a comportamento. Esse está sendo especial por ser um tema que eu gosto de falar do trânsito, da questão da coletividade, empatia e gentileza, focado no Maio Amarelo, essa campanha tão importante para todos numa sociedade. E falando da coletividade, quando a gente fala de trânsito, a gente fala de um nível de complexidade, um nível de atores envolvidos nesse tema muito grande. E todos nós precisamos realmente começar a nos importar, começar a enxergar os outros. Sempre quando nós estamos no trânsito, nós precisamos nos preocupar com quem é o elo mais fraco. Se você está dentro de um veículo de 4 rodas, você precisa se atentar, se preocupar com as motos, com as bicicletas, com os pedestres e assim por diante. São atitudes que não custam nada. Isso pode evitar inúmeros sinistros de trânsito, inúmeras perdas de vidas desnecessárias, inúmeros sofrimentos de famílias podem ser evitados por uma
pequena correção no seu dia a dia, por um pequeno ajuste em alguma atitude no seu dia a dia. Posso trazer alguns casos aqui? Por exemplo, tem uma placa amarela que está escrito pare. Isso quer dizer que, naquele próximo cruzamento que você irá alcançar, vai ter uma placa de pare. A mesma coisa com placas de lombada. À frente, você vai se deparar com uma lombada. Eu queria trazer um pouco também aonde começa, em que momento começa a nossa responsabilidade como motoristas. É a partir do momento que você vira a chave ou aperta o botão de ligar o seu veículo, tá? A primeira coisa que todos nós temos que nos preocupar é que um veículo automotor pode ser uma arma e uma arma mortal na mão de quem não tem responsabilidade. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando entrar no seu carro, sentar na sua moto, entrar na sua caminhonete, seja lá o que for, é estar alinhado, focado em fazer com que você chegue no seu destino seguro e que as pessoas no seu entorno estejam seguras também. É um local onde não pode haver egoísmo, porque o seu ato egoísta pode custar a vida de alguém, tá bom? Então, você motorista de carro, sempre que você sentar no seu veículo e tiver que ir para o seu trabalho, para sua faculdade, para a casa de um parente, seja lá onde for, foque na grande responsabilidade que você tem nas mãos. Ajuste os seus retrovisores para você não ter que ficar fazendo movimentos dentro do carro enquanto dirige para conseguir ter uma visão ampla do que está acontecendo em volta, tá? Isso, pessoal, ensina em autoescola que a primeira coisa que você deve fazer é ajustar os retrovisores, tanto interno quanto os externos, falando de carros, caminhonetes, caminhões, tá bom? Outra coisa, pelo amor de Deus, sempre use o cinto de segurança, tá? Outro dia eu vi um rapaz falando que ele estava lutando pela liberdade das pessoas, porque onde já se viu que antigamente eles podiam andar sem cintos de segurança e que agora eles são obrigados a ficar amarrados no carro usando cinto. Gente, cinto de segurança salva vidas, tá bom? E você, motociclista, eu já vi inúmeros casos, conheço pessoas que simplesmente vestem o capacete e não afivelam. O afivelar o capacete, eu não sou motociclista, tá? Mas para mim, o afivelar o capacete é, é a mesma analogia que eu faço com o cinto de segurança. De nada adianta você estar com o capacete colocado só sobre a cabeça e não afivelado. No primeiro impacto ele sai voando e você acaba perdendo a vida à toa, tá? Então, de novo, muita responsabilidade. Trânsito não é brincadeira, tá bom? Então, por favor, vocês motoristas, motociclistas, saindo com seus veículos, muito, mas muito cuidado e atenção. E respeito também, né? Respeito pelo coletivo. Não custa nada para ninguém. E lembrando também que um trânsito não é feito só de veículos pesados, né? Motos, bicicletas, caminhonetes, carros, caminhões, ônibus. Não. A gente está falando de pessoas, certo? Nós temos passageiros, nós temos motoristas, pilotos e condutores, nós temos pedestres, tá? O pedestre é o elo mais fraco dessa cadeia. Então, todos nós precisamos
cuidar, tá bom? Acho que a palavra certa é essa: cuidar. Eu quero alertar vocês aqui que a região metropolitana de São Paulo tem experimentado números preocupantes e alarmantes relacionados a acidentes sinistros, tá? Sinistros de trânsito e, infelizmente, as vítimas, na sua grande maioria, são motociclistas e pedestres. Justamente o elo mais fraco, né, dessa relação que todos nós temos no trânsito. Então, você pegou o seu veículo, sua motocicleta, seu carro, sua caminhonete, sua van. Quando você senta no banco do motorista, você não está numa bolha. Você não está num local, numa redoma protegida. Não. Você ali é mais um elemento dentro do trânsito, certo? Então, da mesma forma que você pode causar danos físicos e até a morte, enfim, a outro, outro pode causar a você, tá bom? Então, se nós todos não pensarmos no coletivo, a gente nunca vai ter paz no trânsito. Nós nunca vamos ter um trânsito humano, um trânsito saudável, certo? E falando do trânsito da região metropolitana de São Paulo, nós vemos um nível de estresse dos motoristas, né, dos envolvidos nesse ecossistema, que a gente precisa começar a pensar que não adianta ter pressa, não adianta ser egoísta, não adianta achar que você é o mais importante, é o protagonista do trânsito, tá? Inúmeras vezes, como eu disse, eu moro na região metropolitana de São Paulo e eu utilizo a Castelo Branco com muita frequência. De manhã, o trânsito na Castelo Branco, sentido São Paulo, é ruim. É carregado, é pesado, é travado em certos trechos, certos momentos. E, inúmeras vezes, infelizmente, eu vejo, eu presencio motociclistas e motoristas trafegando pelo acostamento. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de comportamento. Vira e mexe também quando eu faço viagens e volto, geralmente de um feriado prolongado, o trânsito é muito ruim e, fatalmente, eu vejo motoristas trafegando pelo acostamento. Isso, tá? Isso é uma coisa inaceitável. Infelizmente, eu não vejo muita fiscalização nas estradas para tentar coibir um pouco esse tipo de comportamento desses motoristas. E, infelizmente, eles acham que estão certos. Eles acham que estão sendo os espertinhos de furar o trânsito, tá? Mas isso é muito, mas muito perigoso. Muitas vezes eu, na Castelo Branco, pela manhã, vejo carros trafegando no acostamento, como se estivesse na rodovia, tá? Velocidades altíssimas e por aí vai. Mais para frente eu vejo pedestres e ciclistas andando pelo acostamento das rodovias. Da Castelo Branco, no meu caso. Então, vocês conseguem perceber o nível do perigo, do risco de vida que essas pessoas estão correndo e do risco que quem está cometendo essa infração corre de acabar tirando a vida de alguém, certo? Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa começar a deixar de lado é utilizar acostamento como se fosse via de rolagem, certo? Você consegue imaginar se você atravessa um sinal de pare, tá? Você não respeita e passa nesse sinal de pare. No carro da transversal, que estava fazendo o seu trajeto normal e correto, você colide, certo? E no carro que você bateu, tinha um parente seu.
e você acaba tirando a vida de um parente seu por uma irresponsabilidade sua. Já aconteceu com familiares meus numa cidade do interior de São Paulo, onde uma pessoa atravessou o sinal vermelho e, por pouco, não atingiu o carro desse meu familiar, que eram amigos muito próximos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a vítima pode ser você, ou alguém que você ama. Eu acho que você não gostaria de ver alguém que você ama dilacerado na rua ou no meio das ferragens de um veículo. Gostaria? Eu acho que não. Então, vamos ter um pouco mais de consciência. Calma, respeito, empatia, certo? E gentileza nesse trânsito. E de novo eu repito, não faz mal a ninguém, não custa nada ser um pouco gentil com as pessoas no trânsito. Certo? Primeiro recado. Outro recado muito importante, que é um acessório, eu vou chamar de acessório, tá? Pouco utilizado ou mal utilizado pela grande maioria dos motoristas por aí. A seta. Eu já ouvi de pessoas que dão desculpa que não usam a seta, porque, abre aspas, quando eu ligo a seta, as pessoas aceleram e não deixam eu trocar de faixa. Fecha aspas. Esse tipo de mentalidade precisa também urgentemente mudar. Eu, enquanto motorista, eu acho diferente. Se eu vejo algum outro colega no trânsito dando seta, a primeira coisa que eu faço é reduzir a velocidade e sinalizar de alguma forma, uma buzinada, uma luz alta, dando passagem para essa pessoa, tá? Infelizmente, ainda muita gente simplesmente troca de faixa a esmo, acha que só existe ele na face da terra, mas eu, como motorista, a pessoa deu seta, eu dou passagem, tá bom? Começa a fazer isso também. Você vai ver que não custa nada. Você vai ver que é o tipo da coisa que ajuda, facilita, cria um ambiente mais harmônico, cria uma situação de gentileza mútua, tá? Eu acho que isso é super importante e a gente precisa começar a mudar a forma de pensar e agir nesse sentido, certo? Eu não sei, mas às vezes parece que eu vejo motoristas que eles devem dirigir com o dedo indicador em riste, apontando para frente. Por quê? Porque eles só ligam a seta quando eles estão no movimento. E assim, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Se você está fazendo o movimento e você liga a seta para, na minha opinião, tá? É para justificar algum sinistro, né? Alguma batida, alguma intercorrência aí. E a pessoa falar: mas já tava com a seta ligada. Para mim é só para isso que serve, certo? E de novo, a cor da seta qual que é? Amarela. Tem alguns carros que tem a cor vermelha, que eu não concordo muito com isso também, mas é da indústria. Mas a cor da seta é amarela, para indicar o quê? O que virá adiante. Eu tenho a intenção de entrar naquela direção. Direita ou esquerda, tanto faz. Entendeu? Então, não custa nada. Começa a fazer esse exercício, você vai ver que muita coisa vai mudar no seu dia a dia. Voltando ao tema da vulnerabilidade no trânsito, onde o maior cuida do menor. Muitas vezes eu costumo parar para pedestres atravessarem nas faixas de pedestre. Eu tomo muito cuidado com isso, tá? Porque já aconteceu comigo numa cidade interior. Eu parei numa faixa de pedestre para a pessoa atravessar. A pessoa no meio do caminho, de repente uma moto apareceu que nem uma louca. E eu sinalizando, buzinei, dei luz alta, mas eu quase
fui responsável pelo atropelamento de uma pessoa. Enfim, mas então eu tomo muito cuidado. Eu sei que pedestre tem prioridade, mas, infelizmente, muita gente ainda não sabe, certo? Então, primeiro, né? Eu olho lá na frente. Eu vejo uma placa amarela indicando que naquela região, naquela via, virá uma faixa de pedestre, eu já fico atento. Então, eu olho longe, vejo se tem algum pedestre aguardando para atravessar, mas também eu olho no retrovisor. Porque se tem alguém muito colado em mim, ou se tem alguém vindo rápido, eu prefiro não parar, porque eu posso acabar causando um acidente, tá? E todas as vezes que olho a situação ao meu redor e eu percebo uma certa segurança para esse pedestre atravessar, eu ligo meu pisca-alerta e começo a diminuir a velocidade antes de chegar na faixa. Chego na faixa de pedestre, a pessoa começa a atravessar. Quando eu percebo que tem alguma moto vindo, eu levanto a mão, eu buzino, eu faço algum sinal para indicar que ali tem um pedestre atravessando, porque parece que as pessoas não percebem que ali tem uma faixa de pedestre que tem que pelo menos diminuir a velocidade, tá? Faixa de pedestre é uma coisa muito, mas muito séria. Outro dia eu vi no Instagram o caso de uma criança que estava atravessando na faixa de pedestres. Quando o farol de pedestres abriu, a criança acabou correndo para chegar do outro lado e um motoqueiro acabou atropelando essa criança. Imagina se fosse seu filho ou sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta. Vocês conseguem trazer um pouco para a vida de vocês esse tipo de situação? Façam esse exercício, sabe? Tentem trazer para a família de vocês uma situação assim, da vítima, tá? Isso vai fazer com que vocês, pelo menos, fiquem um pouco mais conscientes, fiquem um pouco mais preocupados com o que está ao seu redor. Outro ponto: veículos de emergência. Não é incomum eu ver viaturas de polícia, ambulâncias, bombeiros atravessando o sinal vermelho numa emergência e algum carro colidir com essas viaturas. Se você está ouvindo de longe uma sirene, fique atento. Acho que a palavra mais importante no trânsito é atenção, tá? Fiquem atentos. Se você está parado no semáforo e vê alguma viatura com a sirene ligada atrás de você, você tem que agir da seguinte forma: saia da frente. Ah, mas o farol está fechado, eu vou tomar uma multa. Saia da frente. Embiga para o lado, fica em cima da faixa. Se vier alguma multa depois, aí você recorre. Um problema de cada vez. Mas naquele momento, a prioridade é da viatura. Entendido? Simplesmente tem passagem. Ah, mas como é que eu vou saber que aquele carro que está com a sirene ligada é um carro civil, é um carro que está descaracterizado? Não importa. Quem tem que arcar com algum tipo de peso na consciência ou responsabilidade por algum crime é a pessoa que está eventualmente num carro descaracterizado com sirene. A sua obrigação é ouvir uma sirene, saia da frente. Ou pare
caso você esteja num cruzamento e ouça uma sirene. Fechou? Mas esse ponto que também eu acho super importante e relevante para um trânsito mais seguro e saudável, tá? E voltando a falar da atenção, infelizmente, eu vejo uma quantidade absurda de pessoas dirigindo, olhando celular. E olhando o celular para baixo, tá? E como eu já falei anteriormente, eu trafego pela Castelo Branco muito e não é incomum eu ver um motorista andando a 60 por hora. De vez em quando ele pisa no freio, no meio da faixa, das vias ali, né, das faixas. Felizmente não na faixa da esquerda, mas já peguei também, enfim. E quando eu passo por essa pessoa tá o quê? Olhando celular. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender qual é a fissura, qual é o vício, qual é a urgência que faz com que você esteja numa rodovia, que a velocidade máxima permitida lá é 100 km por hora, no trecho que eu pego, tá? A pessoa andando a quase metade, distraída, olhando o celular. Aí, o trânsito lá na frente dá uma parada repentina. E o que acontece? Engavetamentos. Infelizmente, na Castelo Branco, na região entre Barueri e Itapevi, uma época teve uma quantidade muito grande de engavetamentos de caminhões. Eu não tive acesso aos motivos reais desses acidentes, mas eu tenho quase certeza que era celular. É impossível alguém que esteja prestando atenção, focado no trânsito, olhando mais adiante, para ver a situação que está acontecendo lá na frente, não conseguir frear caso o trânsito pare. É impossível. É impossível. Se você está prestando atenção, isso não acontece. Ponto. Fechou? Então, celular, abandonem. Esqueçam que existe celular enquanto vocês estão dirigindo. Certo? Isso vai ajudar e muito. E não é só causar acidente ou matar pessoas. Isso, infelizmente, é o pior que pode acontecer. Mas você estando no celular, você ajuda sim a piorar muito o trânsito nas cidades. Porque os semáforos, por exemplo, eles têm seu tempo de abrir e fechar e tal. Só que se você está no celular distraído, o tempo que o semáforo abriu não deu tempo de os veículos que deveriam passar, passarem. E aí vai criando congestionamentos absurdos. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês: velocidade. É inadmissível, é inacreditável o tanto de gente que anda achando que está numa pista de corrida. Se você não sabe, a velocidade, o que que ela é? A fórmula física para calcular a velocidade, tá? É o deslocamento pelo tempo. Vocês já repararam que aqui no Brasil a gente usa o quilômetro por hora para determinar a velocidade? Pois é. O que que é 100 quilômetros por hora? É que em uma hora você percorre 100 quilômetros. Você está numa velocidade que em uma hora você percorre 100 quilômetros, certo? Mas vamos fazer um exercício e transformar isso em
metros por segundo? Pode ser? Quilômetros por hora fica uma coisa muito distante, né? Então vamos lá. Se você está a 100 quilômetros por hora, isso equivale a dizer que você está andando quase 30 metros por segundo. Você sabe o que é 30 metros em um segundo? Um segundo é um tempo de uma olhada no retrovisor. Um segundo é o tempo de uma piscada um pouco mais longa. Em um segundo de distração, você andou 30 metros. E em 30 metros, muita coisa pode acontecer. Alguém entrar na frente do seu carro. Tá? Então, conseguiu trazer um pouco mais para o seu dia a dia uma distância de metros por segundo, ao invés de quilômetros por hora? Onde eu quero chegar com isso? Que o momento de distração seu, o tempo que você olha para baixo para ver alguma coisa no celular e volta a olhar para cima, você percorre distâncias absurdas dependendo da velocidade que você está. Numa rua estreita, inclusive eu já presenciei isso, tá? Numa rua estreita que diz que a velocidade é 30 km por hora, a máxima, ande a 30. Já aconteceu, felizmente não foi nada muito mais sério, mas já aconteceu de, do nada, uma criança atravessou a pista e o carro estava passando. A criança foi parar debaixo do carro. Se esse carro tivesse a 60, até 50 km por hora, a criança teria morrido. E de novo, podia ser um familiar seu, tá? Então, respeitar os limites de velocidade são cruciais para a gente ter também um trânsito mais saudável. Ah, mas tem muito radar. Não importa. Se você não concorda com a velocidade que eles estipularam para uma via e enfiaram um monte de radar e você fica bravo que pode ser multado, a briga é outra. Quando tem um limite, tendo ou não o radar, tá? Não estou dizendo que o radar aqui é o determinante para você seguir a velocidade indicada, tá? Mas é que eu ouço muita gente falando, tem muito radar, a indústria da multa. Paciência, se você não comete as infrações, você não está dando dinheiro, a indústria da multa não arrecadaria. Então, anda na linha, certo? Voltando. Limite de velocidade, respeite. Simples assim. Aliás, todas as sinalizações estão aí para serem respeitadas. Que coisa, não? Não é enfeite, tá? Observe as sinalizações, tanto no asfalto quanto nas placas, em todo lugar. Sinalização tem, o que não tem é a consciência das pessoas, ok? Algumas sinalizações que pouca gente respeita. O pare. Infelizmente, tem muitas cidades por aí, muitos cruzamentos, que não dá para você colocar semáforo em todo lugar. Então, existe a sinalização de pare. Eu acho que você consegue ler 2 sílabas, né? Pare. E sabe interpretar o que é isso? Fique imóvel. Isso é uma das sinalizações que pouca gente respeita. Na cidade interior, onde eu costumo dirigir bastante, eu, passando em algum cruzamento, por mais que a preferencial seja minha, eu olho com muito cuidado, porque tem muita gente que ignora completamente o pare. Outra sinalização muito ignorada é o de dê a preferência. O que significa dê a preferência? Você, estando no lugar, vendo uma placa de dê a preferência, ali você vira coadjuvante. Ali você é o segundo plano. Se vier uma placa de dê preferência para entrar numa rodovia, numa faixa de uma rodovia, fique atento à faixa da rodovia. E
Quando você estiver seguro para entrar, aí você entra. E falando de sinalização do asfalto, né? Nas rodovias, não sei se vocês repararam, mas existem aquelas faixas de aceleração e faixa de desaceleração. Digamos que você está numa rodovia que tem a velocidade máxima de 120 por hora e é pista simples. Vamos supor. Para você sair da rodovia, existe um trecho longo até para você diminuir a velocidade e acessar uma via um pouco mais interna, que as velocidades são geralmente de 60 a 40 por hora. Ou seja, você está saindo de 120 e vai ter que chegar a 60 ou 40. Não diminua a velocidade na pista, na rodovia. Saia para a área de desaceleração e aí sim freie. Eu já cheguei a pegar pessoas que freiam na rodovia. E quando chega o último momento para sair, aí jogam o carro com tudo. Isso também pode causar muitos, mas muitos acidentes. Outro ponto, sinalização do asfalto, faixa contínua, faixa tracejada. Vocês sabem qual é a diferença? Não sei se vocês assistem Fórmula 1, mas quando os pilotos saem dos boxes, reparem que tem uma linha branca pintada inteira, né, contínua, até um certo momento, que é justamente para um carro que está saindo dos boxes numa velocidade menor não entrar que nem um imbecil na pista, porque vai encontrar alguém a 300, 200 por hora. E aí é acidente na certa. Então, faixa contínua, não passe por cima. Branca quer dizer que separa vias de mesmo sentido, né? E amarela, que separa vias de sentido contrário. A faixa está contínua, não ultrapasse, não passe por cima. Infelizmente, em diversas estradas, pista simples, uma vai e outra vem, o número de absurdos que a gente vê de pessoas ultrapassando em faixa contínua é inacreditável. E por quê, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Por que que numa rodovia eu tenho momentos em que a faixa está contínua e momentos em que a faixa está tracejada? Porque ali foi feito um estudo da segurança de vocês, que garante que naquele trecho, por ter uma subida ou uma descida lá na frente, onde não tenha um campo de visão muito bom, ou uma curva para a esquerda ou para a direita, naquele trecho eu não devo ultrapassar. Eu não devo acessar a faixa do sentido contrário. É para sua segurança e dos outros, claro. Quando a faixa está tracejada, é porque os estudos disseram que naquele trecho eu tenho um longo campo de visão onde eu consigo ver que tem algum veículo no sentido contrário, aí sim eu posso ultrapassar. As sinalizações de trânsito, elas estão aí, elas existem para assegurar a segurança de todos. E a nossa obrigação é respeitar. Para respeitar, temos que estar atentos. Para estarmos atentos, temos que deixar o celular de lado, olhar o que está acontecendo ao nosso redor. E o carro, por mais que ele ande para frente na maior parte do tempo, nós temos espelhos. Eles não estão ali à toa também. Então, por favor, no trânsito, não é só você que existe.
E você que tem um carrão, e você que anda de motorista, e você que não se importa com essas regras porque você acha que uma multa não vai te afetar, pense no coletivo. O trânsito não é feito só para você. É feito para mim e para todo mundo. Então, a próxima vez que você pegar o seu veículo, sair na rua, também como pedestre, tá? Nós, como pedestres, também nós temos responsabilidades. Eu ensino a minha filha que não é porque o semáforo fechou para os veículos e abriu para os pedestres que eu vou atravessar assim, como se não houvesse amanhã. Não. Eu sempre ensino para ela e eu faço junto com ela, tá? Eu dou o exemplo de atravessar em segurança. Primeiro, sempre aguardo o semáforo abrir para o pedestre. Aí de vez em quando ela fala: mas está todo mundo atravessando. Aí eu repito as frases dos meus pais: você não é todo mundo. Nós vamos esperar. Ponto. Pode parecer otário de fazer isso, mas não. O otário é quem passa, independente se o semáforo abriu ou não. Tá? Então ensine seu filho, sua filha, que ao atravessar uma rua, ele tem que obrigatoriamente esperar o semáforo abrir. Se não tiver semáforo, ele esperar os motoristas pararem e ele atravessar em segurança. Tá bom? É pro bem de todos. E motoristas, motociclistas e ciclistas, tá? Porque eu tô falando de pedestre agora, que é o lado mais fraco da história. Tendo faixa de pedestre na rua onde você está passando, redobre a atenção, beleza? Não custa nada, não custa nada. Liga, tá? Liga o radarzinho, liga aquela preocupaçãozinha. Da mesma forma que você pode ter a preocupação de não ralar seu carro ou qualquer outra coisa desse tipo, se preocupe que tem alguém do outro lado, que tem uma família esperando aquela pessoa voltar para casa, ok? É simples, é simples. Então eu queria reforçar aqui o meu pedido para vocês compartilharem, não compartilharem esse vídeo, mas compartilharem a atitude, tá bom? Compartilhem a atitude de gentileza no trânsito, de respeito pelo próximo, de fazer o certo, independente se tem radar ou câmera ou policial vigiando. Se você não conhece as sinalizações de trânsito, dê uma lida. Reparem as sinalizações que vocês costumam fazer do dia a dia e estude, tá? Uma lombada à frente, curva perigosa à frente, piso irregular à frente, aclive ou declive, subida ou descida, enfim. Faixa de pedestre adiante, semáforo adiante, placa de pare, dê preferência. De novo, eu repito, as sinalizações não estão aí de enfeite. Elas estão aí para serem seguidas. Tá bom? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho todo dia, a gente tem a chance de diminuir essa quantidade absurda de acidentes e mortes no trânsito. E de novo, eu repito, eu tô falando isso aqui na região da Grande São Paulo, mas isso serve para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se você é um motorista que viaja bastante, tem esse privilégio e aluga carros no lugar onde você viaja e dirige, eu aposto que você lá fora
não comete os mesmos erros ou crimes que cometeria aqui no Brasil. Por que será? Será que o povo do seu país merece menos? Ou é porque você tem medo de ser punido? Tá bom? Eu acho que não custa nada. Não custa nada todo mundo tentar fazer melhor um pouquinho por dia. Começa pela seta. A seta é um bom exemplo, tá bom? Tira da cabeça essa história de eu não vou ligar a seta porque senão não me deixam entrar. Muda, muda a chavinha. Eu acho que todo mundo está ganhando. Nós vamos ter trânsito mais tranquilo, não digo porque é uma bagunça, né? Muito parado, tudo parado, enfim. Mas um trânsito mais humano, certo? E de novo, enxergar o outro pode salvar vidas. E para você enxergar o outro, por favor, esqueçam celular enquanto estiverem ao volante. Combinado? Posso ficar tranquilo que vocês vão pelo menos pensar a respeito e começar a agir? Eu não quero chegar no fim do ano e esses números de acidentes e vítimas fatais baterem recordes. Eu queria chegar no fim do ano onde a gente consiga ver uma diminuição, tá? Então é isso, pessoal. Consciência, respeito às leis, respeito ao próximo, gentileza e bola pra frente. Até a próxima.